Hoje você vai assistir uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil ao cidadão, ex-presidente da OAB Ceará e ex-presidente do Conselho Federal da OAB entre 1995 a 1998, por sua inestimável contribuição para a causa da advocacia e do direito. Confira agora quem foi Hernando Uchoa Lima. Fiel e leal nas horas... Na verdade, é uma referência aqui como guardião da moralidade. O conciliador é um homem absolutamente leal com todos. Dúvida que Hernando Uchoa tem um papel muito importante na construção da ordem. Na verdade, é uma referência aqui, guardião. Então, ingressei na faculdade, formei-me em 1959 pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e concluí o curso de pós-graduação em Criminologia em 1961. Então, toda a minha vida foi dividida entre a advocacia e o magistério. Houve também uma parte política na minha vida, que eu sempre, desde o tempo de estudante, também fiz política, inclusive política estudantil e política partidária. Fui secretário algumas vezes, inclusive ocupei uma cadeira no Senado Federal. Quando de sua passagem pelo Senado Federal, Hernando Uchoa nunca se afastou das lides advocatícias. E ele, na verdade, é uma referência aqui como guardião da moralidade pública por conta dos próprios artigos que escreve contra a corrupção e prova disso ele deu quando esteve no Conselho Federal. Depois disso, a trajetória de Hernando foi uma coisa admirável. Não se limitou a promover justiça apenas dentro dos tribunais. Ele queria mais. Ele queria justiça também fora dos limites dos tribunais. Ele é um homem que, sem erguer a voz, fala a longas distâncias. Hernando Uchoa é eleito numa eleição dividida. É eleito com 3 votos, com o Brasil, de um lado, querendo votar na oposição, do Sérgio Sveito do Rio de Janeiro, inclusive o nosso grupo político, e o outro, que é vencedor com Hernando Uchoa. A sucessão tivesse um caminho muito árduo e muito difícil. Acabou saindo uma candidatura de oposição a Hernando. Hernando ficou com o establishment da época da Ordem dos Advogados e nós, e eu também participei, formamos um outro grupo, um grupo de conselheiros mais novos que acabaram se colidindo com aquela chapa oficial que havia sido montada e que tinha Hernando Uchoa como candidato a presidente. Essa eleição foi extremamente difícil e extremamente disputada. Por poucos votos, Hernando foi eleito e assumiu o Conselho Federal com o Conselho absolutamente dividido. Então, ele assume a presidência num período conturbado e eu, jovem advogado, vivendo essa experiência de um conselho que tem uma importância política fundamental, mas dividido. É assim que começo a admirar, não o presidente Hernando Uchoa, tão somente que os cargos passam, mas a pessoa de Hernando Uchoa que assume a presidência da Ordem, com sua filosofia de pacificador e de homem de palavra. Eu praticamente deixei tudo o que eu fazia para me dedicar exclusivamente à Ordem. A Ordem reclama a presença do advogado. De modo que eu me dediquei extraordinariamente às minhas atividades como presidente da Ordem. Como termina a gestão de Hernando Uchoa, que começa dividida? Termina pacificada. A Ordem vota conjuntamente no candidato de Hernando Uchoa. Então eu não tenho dúvida que Hernando Uchoa
tem um papel muito importante na construção da ordem quando ele se torna o pacificador. Ele evita que essa cisão se eternize em outros mandatos e atua decisivamente para trazer a paz dentro da ordem. E por isso que eu defino Hernando Shoa como Hernando Shoa, o pacificador. O homem que compreendeu que a advocacia vive de debate, mas ao encerrar o debate, todos são iguais, todos seres humanos. Por que pacificador? Mas no dia seguinte que ele assumiu, ele já cuidou logo de, digamos assim, trazer para si todos esses adversários que tinham se afastado do nosso grupo por ocasião das eleições e já fez logo uma gestão de coesão, digamos, trazendo para si aqueles que haviam se desgarrado. Daí o pacificador. Me recordo até que quando iniciava o segundo ano, uma vez Hernando me encontrou no corredor do conselho, e ainda no prédio antigo, e ele me disse: Busato, você é o único que ainda não foi no meu gabinete tomar um cafezinho. Eu disse: mas eu sou da oposição, mas todos que são da oposição já estiveram no meu gabinete. Você é o único que lá não foi. E eu fui ver com os meus colegas e o Hernando já tinha encantado a todos, com o seu espírito de conciliação, pelo seu espírito de fino trato. Ele acabou conquistando todo mundo e foi o grande pacificador naquela ocasião do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A Carta de Fortaleza, eu diria que foi como que um reflexo já da posição adotada pelo Conselho Federal, no firme combate a essa proliferação de medidas provisórias. De certa forma, até usurpa o Poder Legislativo, a ordem foi sempre contrária. Na minha administração, por exemplo, nós entramos com várias ações diretas de inconstitucionalidade contra essas medidas provisórias. E foi exatamente nessa conferência que foi escrita a Carta de Fortaleza, foi editada a Carta de Fortaleza, em que dos mais importantes temas foi o posicionamento contra o abuso das medidas provisórias e também das privatizações. Envolveu, de outro lado, a compra e venda de votos nas eleições de um modo geral. Hernando continuou essa luta para preservar as competências do Poder Legislativo, preservação esta sem a qual não sobrevive a democracia. Então, mais uma atitude democrática em defesa das instituições livres do nosso país é esta temática deste encontro na Conferência Nacional. Na Conferência de Fortaleza se mostrou o uso abusivo das medidas provisórias, que permanece até os dias de hoje, mesmo com oposição ferrenha. Sempre atuei na área criminal, sempre. É uma questão de vocação e que eu tenho para o direito penal. Na advocacia, eu tive muitos casos interessantes, talvez não desse para contar tudo aqui só num livro. Mas tem um, eu estava fazendo um júri em Caucaia e estava ameaçado de que se fizesse esse júri, morreria. De outra feita, eu fui também, era advogado também, numa cidade já mais distante, no interior. Havia também ameaça de morte, etc. Minha mulher ficou apavorada e não queria que eu fosse para o júri. Eu digo: olha, se eu deixar de fazer o júri, então eu tenho que deixar de advogar. E advogado não tem o direito de ter medo, não. No nosso dicionário não pode existir essa palavra medo. Não tem negócio de medo, não. Vou fazer o júri e fui. Desse de Caucaia houve interessante, quer dizer, interessante não, porque houve morte. Mas quando eu saí de lá, do júri, que eu absolvi o meu cliente, vim no automóvel, com pouco tempo eu já ouvi, foi o tiro lá e tal. Aí eles mataram o meu cliente, tinha sido absolvido, mas eles mataram lá na porta. Não mataram a mim, mas mataram o meu cliente. Afigura-se-me de toda e justa e merecida homenagem que a advocacia brasileira ora presta a Hernando Shoa Lima, ex-presidente da OAB Nacional. Mandando minhas congratulações ao homenageado, reafirmo o alto grau de estima e admiração que lhe devoto.
Hernando, repórter político, irradiava as energias de uma profunda indignação contra as praxes do poder pessoal. Desde então, acompanhei-lhe a honrada e ética caminhada pelas estradas do dever profissional que o fizeram subir as mais distintas tribunas, onde é possível, a uma inteligência de alto quilate, servir à sociedade e à causa pública. Paulo Bonavides, Fortaleza, 1º de junho de 2015. Eu defino o Hernando Shoa Lima em 3 palavras, que são conciliação. Ele é um homem extremamente conciliador, é um homem absolutamente leal com todos e é um homem absolutamente republicano. Competência, lealdade e solidariedade. E Hernando Shoa é um homem de palavra e mostra isso o tempo todo que se manifesta na ordem. Fiel e leal nas horas incertas. Filho das liberdades e amante da advocacia. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe muito mais no nosso site oab.org.br. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!